Nós tivemos aí no começo da década de 30 uma verdadeira revolução na projeção de cinema em Uberaba, que foi a inauguração em 1961 do Cine São Luís. Na década de 1940, até um pouco antes, 1 ou 2 anos antes, nós já começamos não só a receber os filmes de fora e assisti-los. Uberaba começou também a fazer filmagens. Isso nós devemos, como o Brasil e Uberaba muito particularmente, nós devemos muito aos imigrantes. Um imigrante alemão que era fotógrafo, porque não existia, ninguém podia viver de cinema, principalmente no interior. Mas ele era fotógrafo profissional, João Schoden Jr. Quando o meu bisavô, o Johann Schroden saiu da Alemanha, foi ali o pós-Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava passando por aquele processo, todos sabem, muito difícil. Eles desembarcaram em Santa Catarina, ficaram muito pouco tempo em Santa Catarina, ficaram acho que em torno de um mês, foram para Campinas. Em Campinas eles ficaram em torno de 1 ano. E nesse 1 ano em Campinas, meu bisavô acabou passando por um processo muito difícil, porque teve alguém lá que, por ele não conhecer a língua o português, passaram a perna nele e ele perdeu tudo aquilo que ele já trouxe da Alemanha. Na Alemanha, na verdade, ele já tinha perdido tudo porque a oficina dele foi confiscada, pela guerra, para servir a guerra. Então isso que tinha deixado ele tão... Enfim. E na época, então, a Mogiana estava começando, naquela época de grande expansão, estava contratando mecânicos, então Johann veio para Uberaba para trabalhar na Mogiana, onde ele ficou muitos anos até a sua morte. E meu avô, adolescente, ele sempre foi voltado para trabalhos artísticos, então por isso ele acabou indo parar no ateliê do Anatólio. Meu pai, na Alemanha, a família dele tinha muita relação com a parte de artes, com as artes. E ele veio, quando eles vieram para o Brasil, ele já veio com aquela ideia, e também por ter vivido muitas experiências com arte. E quando chegou em Uberaba, ele ainda muito novo, ele começou a fazer um curso de pintura com um artista plástico muito bom, é o Anatólio Magalhães. E aquilo na pintura, e ele foi desenvolvendo técnicas de pintura, e isso estimulou muito ele a entrar no ramo da fotografia. E foi aprimorando cada vez mais. Ele tomou um gosto tão grande pela fotografia, que ele começou a desenvolver e aperfeiçoar cada vez mais. Aí ele entrou na parte de filmagens. Ele fazia os filmes e filmava todas as ocasiões na BCZ, tanto das autoridades como dos animais, do desenvolvimento, na parte social da BCZ. Ele fotografava e filmava tudo. Aqui o Hans pintor, que isso aqui sempre... A pintura sempre foi um hobby que acompanhou ele durante muitos anos, Então, mesmo quando já fotógrafo e trabalhando com cinema, aqui a gente observa que ele já tem mais de 30 anos, já tem um estúdio, tudo, já estava casado e continuando uma coisa que ele sempre foi muito apaixonado, que foi a pintura. Aqui o famoso autorretrato dele, em tela, em óleo sobre tela, Aqui no canto está escrito Eu à noite, 11h30, Uberaba, 1939. Ele tinha passado o dia numa fazenda, e aí ele fotografando, e ele estava muito queimado do sol e resolveu fazer esse... Aqui nós temos a foto mais antiga dele, O Hans ainda criança, na Alemanha, momentos antes de cruzar o Atlântico, chegar no Brasil, em Uberaba, e começar seus primeiros passos na pintura lá no ateliê de Anatólio Magalhães. Essa daqui é a primeira foto que nós temos dele, já quando fotógrafo, como fotógrafo, porque ele deve ter iniciado a pintura no ateliê do Anatólio Magalhães ali pelos 15, 16 no máximo, 15 anos.
Com 17 anos, provavelmente ele começou a fotografar. Em torno ali dos 17. Aqui ele já deve ter em torno de uns 20 anos. Dá para perceber, pela qualidade dessa imagem, que ele já tinha absoluto controle, domínio da técnica, da arte fotográfica. Absoluto controle. Né? Pela qualidade dessa foto aqui. E eu tenho praticamente certeza que ele fez essa foto com essa lente aqui, que eu já mostrei para vocês, né, em outro vídeo. Então, por quê? Porque ele guardava essa lente aqui como uma primeira grande lente que ele teve, né? Por isso ele guardava essa lente aqui com muito carinho. Aqui é a casa, então, quando ficou pronta, né, o estúdio. Essa é a foto mais antiga quando o estúdio dele, né, um prédio próprio, ficou pronto. Meu pai fazia filmagens, fotografias, e os filmes eram de nitrato. E eles eram inflamáveis. E ele em casa tinha um cômodo que era onde ele colocava todo o acervo dos filmes. E eles eram enlatados nas caixas de amianto. Só que, mesmo assim, com o passar do tempo e com o calor muito forte, eles entraram em combustão e acabaram por causar um incêndio lá em casa. E aí foi uma coisa terrível, porque ele, naquela ânsia de querer salvar os filmes, ele ficava tentando apagar com um extintor e chegou até passar mal. Aí chegou o corpo de bombeiros, aí conseguiram controlar o incêndio. Mas, infelizmente, ele perdeu vários artigos, vários filmes, porque estragou. Aí foi preciso descer tudo e ele ficou uma parte só do acervo dele dos filmes. Um dia, então, me falaram, né? Conversa com o Hugo Rodrigues da Cunha. Ele é o dono do Cine Metrópole e quem sabe ele pode te falar alguma coisa. Nossa, foi uma tarde muito gostosa. O Hugo me recebeu assim de uma maneira maravilhosa. A gente ficou acho que umas 2 horas conversando. E o Hugo me falando, né, as lembranças dele do vovô, tipo, nossa, coisas muito legais. Ele me contou, por exemplo, uma coisa que eu não sabia. O dia que o vovô chegou muito empolgado lá no Cine Metrópole porque ele estava conseguindo projetar os filmes dele aqui na casa. Ele inventou alguma máquina que projetava os filmes. Você vê como ele era uma espécie de cientista. O João Chorlin Júnior, ele era uma espécie de cientista. Ele criava as coisas. Ele não dependia de nada externo. Tudo que ele queria fazer, ele fazia aqui e criava. E aí, no meio da conversa, o Hugo vira para mim e fala assim, poxa, tem um saco preto que está uns 20, 30 anos aí no forro do cinema. Quem sabe não tem filme do seu avô lá dentro? Aí na hora eu olhei e falei assim, ah não, Hugo, por favor, chama o pessoal aí do cinema, né, vamos dar uma olhada nesse saco. Aí o Hugo chamou, 2 rapazes que trabalhavam lá, os meninos chegaram e o Hugo disse assim, vai lá e dá uma olhadinha naqueles sacos pretos aí, coisa e tal. Aí os meninos não queriam subir no forro do cinema, vocês estavam com medo, alguma coisa. Disseram, não tem nada lá não. O Hugo, vai lá porque tem sim um saco preto lá no canto do coisa e tal. E os meninos subiram lá, deu 10 minutos. Esses 2 meninos me voltam com um saco preto enorme, cheio de filmes. Gente do céu, a hora que eu bati o olho naquilo, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, Hugo, muito obrigado. Liguei aqui para casa, né, na época era época de férias, meus pais estavam aqui. Meu pai até brincou, né, eu não vou aí não, que loucura é essa? Não, eu falei, não, você vem sim, porque eu tenho um saco preto aqui, eu preciso botar dentro do carro. Ele veio, a gente colocou e tal. E eu abri esse saco preto no quintal aqui de casa. Olha, todos os filmes deteriorados num estágio que era pó. Era muita coisa que tinha ali dentro. E havia 2 caixinhas de papelão. Quando eu abro essas caixinhas de papelão e puxo os primeiros fotogramas virados para a luz, tá lá, Schroden Filmes. Eu coloquei no chão com toda a delicadeza e gritei um achei, que eu acho que esse bairro inteiro ouviu. Isso daqui é uma imagem que mostra bem os primórdios da fotografia colorida no Brasil, né? Então isso daqui ainda foi antes dele ter lançado a técnica Cowlight, que é a Cowlift,
que daí era a técnica em revelação à luz fria. Isso aqui foi anterior a isso. Na verdade, isso aqui foi bem os primeiros passos mesmo da fotografia colorida. Pouquíssimos estúdios faziam fotos com essa finalização em cor na primeira metade do século XX. Ele teve assim um processo que ele foi muito autodidata na área. Ele desenvolvia, ele tinha um laboratório aqui dentro, onde os processos químicos, porque ele não era só um grande fotógrafo ou ligado ao cinema de uma maneira assim expressiva, mas ele era um grande laboratorista. Ser laboratorista antes da década de 50 era algo assim extremamente nobre. Aqui é muito interessante a questão assim de como ele era cuidadoso, impecável com a questão da qualidade da imagem, né? Então a gente observa aqui que não é só uma questão de luz, a lente, o equipamento. Aqui você tem também um trabalho de laboratório absolutamente impecável. Ele inclusive, né, a luz que descia onde ele ia fazer a ampliação, ele com a mão, ele sabia deixar o papel queimar um pouco mais num lugar e menos em outro. Então havia até um trabalho manual dentro do laboratório, que era uma coisa impressionante. Hans, ele fazia parte de um seleto grupo, né, que já vinha, né, de uma geração ali do século XIX, e naquela época, antes de ser um artista, né, um retratista, eles tinham que ser obrigatoriamente uns cientistas, porque não tinha como você lidar com aquela quantidade de materiais e químicos e depois todo o processo que envolvia as ampliações, se você não tivesse conhecimento, né, desses processos que envolvem, que era um trabalho científico, né, era um trabalho praticamente de alquimistas. E como você não, naquela época, para você ter acesso às informações de muitos químicos e coisas que vinham num processo de evolução, de como lidar com eles, isso daí, para esses que conseguiam realizar, né, conseguiam fazer dos seus trabalhos chegar em resultados mais expressivos, eram coisas que você tinha que descobrir sozinho dentro do seu laboratório. Então, por isso, Hans, né, eu diria assim, em primeiro lugar, que ele teve grande maestria em saber aproximar a ciência da arte. Conseguia captar a personalidade das pessoas, que é, né, a grande característica dos retratistas originais, daqueles que vieram do século XIX, XX, início do XX. Então, essa sensibilidade que ele tinha de conseguir trazer na fotografia a personalidade da pessoa, você observa ela também nos filmes. Então, quando ele filmava, quando ele ligava a câmera, você observa que, de fato, ele tinha uma leitura do ambiente das pessoas, assim, talvez assim de uma maneira muito sensível mesmo, porque, de fato, os filmes dele você observa que ele consegue realmente entrar no universo ali das pessoas. Então é muito interessante isso. Ele tinha assim uma sensibilidade impressionante. Aqui essa imagem interessante, isso aqui é um assistente, né, do Hans. Só que quando a Schroden Film estava a todo vapor, né, alguma coisa do equipamento, das filmadoras de 35mm. Essa daqui provavelmente é uma filmadora francesa, que ele até cita numa entrevista. Ele usava equipamento na época, que era o equipamento que os diretores lá, por exemplo, da Nouvelle Vague utilizavam, né? Então eram as filmadoras assim, os equipamentos mais de ponta. Essa é a Eunice, né, a esposa. Dá para observar pelo nível, peso dos equipamentos, né? Isso aqui são máquinas que depois que o filme era revelado, fazia os cortes, a edição, né? Colocava, por exemplo, a película fininha de áudio, né? Porque isso aqui é bem o início, pós-cinema mudo. Porque ali você tinha 3 fatores que eram assim fundamentais para você, né, chegar em resultados assim que fossem realmente bem expressivos. Primeiro era a própria ciência, né, do conhecimento, né, de você saber lidar com aqueles químicos e os resultados que iam dar às suas experiências, né. O segundo era a tecnologia, né. Você necessitava ter equipamentos de ponta. Você precisava saber o que estava acontecendo no mundo e os acessos a esses equipamentos, né. Então, a ciência,
a tecnologia. E em terceiro vem a estética, vem o olhar, vem o coração do artista. O que ele vai utilizar dessas duas ferramentas anteriores para poder assim então compor o seu trabalho. Então isso, para mim, assim, o Hans ele soube unir essas três áreas, né? De ser um cientista, de saber lidar com todos os químicos e conseguir alcançar resultados fabulosos em seu laboratório. Paralelo a isso, sabendo comprar e adquirir equipamentos que pudessem estar acompanhando essa evolução na área da química e da ciência. E em terceiro vinha o Hans, que era o pintor, né? Que era a estética, que era o artista. E aí então essas três áreas moldavam, né? O que no final das contas representava o trabalho artístico de Hans Schroden. Bom, e essa daqui foi a última imagem, né, de Hans, né? Inclusive fazendo uma coisa que ele gostava muito, que apesar dele ter, a Schroden Filmes, ele não ter feito mais as produções cinematográficas lá de 35mm, mas ele sempre teve a filmadora dele, uma Super 8 portátil, então ele gostava ainda, mesmo quando com muita idade, ele tinha a filmadora perto, ele ainda fazia muitos registros, né? E o Schroden, o meu pai, ele valorizava muito o convívio familiar. Era uma coisa que ele toda a vida incentivou e participou da nossa vida. E nisso eu chamo aqui para dar um depoimento o meu marido, como genro. Vem, Nito. Oi, patroinha. É muito bom falar do seu pai. Vou tentar aqui resumir o meu convívio com o seu pai em uma palavra: um companheirão. Eu comecei a ter contatos com ele mesmo antes do casamento, mesmo antes de eu ter me interessado por você, porque eu sempre gostei muito também de fotografia e às vezes eu encontrava ele na porta do estúdio e a gente batia um papinho lá. Muito bem, mas aí depois veio você, me tornei um genro e aí evidentemente o companheirão era companheiro para muitas coisas, para falar sobre fotografia, falar sobre arte e até mesmo tomar algumas coisinhas junto. Por exemplo, ele e eu gostávamos muito de tomar uma cervejinha com Steinheger e aí o nosso bate-papo era muito grande. Muito bem, no Brasil eu não desenvolvi muita fotografia porque eu não tinha o equipamento adequado. Mas depois que eu terminei meu mestrado lá nos Estados Unidos, eu trouxe junto comigo um grande equipamento fotográfico. Lentes de 18mm até 250mm. Uma câmera boa, vários filtros e livros sobre fotografia. Aí sim, o meu convívio com seu pai aumentou, porque ele incentivou eu desenvolver na parte fotográfica. Apesar dele saber que eu não faria disso uma profissão, porque eu era engenheiro, tinha meus compromissos como engenheiro, mas ele incentivou muito a fotografia como hobby para mim. E me ensinou muito, eu aprendi muito com ele. Muito bem, esse foi o companheirão que eu tive que lastimei muito perder. Era muito mais do que um sogro apenas, era um companheirão. A gente tinha muito assunto em comum e desenvolvia isso sempre que possível. Falar quem foi João Schroden Jr., né, o Hans, bom, leva a lembranças muito especiais, né? A última vez que eu tive a oportunidade de estar com ele, eu tinha 9 anos de idade. Chegava em Uberaba para passar férias, né? Sempre muito eufórico para querer vê-lo e ver a família. E eu lembro assim que ele dedicava especial atenção para estar com a gente, né? Então os momentos com eles sempre foram muito marcantes. Eu lembro, por exemplo, de uma das nossas últimas conversas, né? Foi numa noite de céu estrelado. Naquele ano estava para chegar o cometa Halley
E eu lembro dele comentando assim como é que havia sido 75 anos antes na Alemanha, né, as coisas que ele havia ouvido e tudo. Então, essa noite, né, nesse ano que estava para a chegada do cometa Halley, foi uma das nossas últimas conversas e foi uma coisa que me marcou bastante.